Bom dia. Atrasei uns minutinhos por motivos de força maior, mas aqui estou. Essa semana eu tava pensando sobre algumas coisas e teve um dia dessa semana que eu estava na academia, tava pensando em alguns momentos assim da minha vida, e enquanto eu observava as pessoas que estavam por ali, e eu me dei conta o quanto por muito tempo eu fiquei acreditando em várias coisas, e essas coisas acabavam limitando muito a minha vida como um todo, porque por um bom tempo eu acreditei que a única saída, né, era eu fazer uma faculdade, eu encontrar um trabalho bom, eu ficar, né, procurando sempre aumentar o meu salário e conseguir um relacionamento, sair de casa, construir uma família, e aquilo ia ser a minha vida. Só que toda vez que eu pensava, eu me imaginava dessa forma, eu ficava pensando assim, tá, quando eu conseguir tudo isso, como que vai ser? Será que eu vou estar feliz? Será que eu vou ficar satisfeita? Porque eu sempre sentia um vazio muito grande toda vez que eu pensava nessa estrutura de vida. Tá errado viver assim? Não. Só que na época eu acreditava que aquilo era o certo, que tinha que ser assim, daquela forma, daquele jeito. E aí eu sempre ficava, né? Eu sempre me sentia, eu me colocava na situação que eu queria chegar, eu me visualizava aonde eu queria estar, eu começava a sentir aí, né? Deixava sentir tudo aquilo que vinha, de emocional, de físico, de sensações, e eu começava a perceber, né? Que aquilo às vezes me dava um vazio muito grande, muito grande. E por muito tempo também eu fiquei nesse processo de correr atrás desse movimento de estar bem numa carreira, criar uma carreira dentro daquilo que eu acreditava que tinha que ser, né, das minhas possibilidades. Porque sempre ficava aquela coisa, eu só posso chegar em determinado nível ou em determinado lugar se eu tivesse nascido numa condição diferente, se eu tivesse nascido numa família diferente, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquele outro, se a minha mãe isso, se o meu pai aquilo, se a minha mãe tivesse feito diferente, ou se não tivesse acontecido isso na minha história, ou se na minha infância não tivesse acontecido as coisas de determinada forma como aconteceram. E aí eu ficava sempre nisso, né? E se? Parecia que eu tava sempre buscando algo, sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma coisa. E isso era ou nas amizades, isso era no trabalho, isso era nos relacionamentos, isso era em tudo. E o vazio continuava, o vazio sempre continuava ali, o vazio ficava ali e não ia embora, nunca ia embora. Até que, né, aconteceram algumas coisas e eu acabei indo pra terapia. E às vezes, na terapia, a gente faz o mesmo movimento, né? A gente busca no terapeuta, a gente busca na técnica terapêutica alguém que resolva os nossos problemas, alguém que faça pela gente. Só que a gente não está disposto a fazer a nossa parte, a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque normalmente, quando nós estamos muito carentes de algo internamente, ou de um movimento entre nosso pai e nossa mãe, ou a gente sente que os nossos pais não nos deram aquilo que a gente precisava, ou nos deram, né, financeiramente, nos deram estrutura, mas faltou amor, faltou carinho, faltou cuidado, faltou alguém que chegasse do nosso lado e dissesse, olha, tu tá precisando de alguma coisa, tu tá passando por esse problema, eu vou te ajudar, né?
Porque às vezes os nossos pais não tiveram isso também e não conseguiram fazer isso para nós. Aí aquele vazio fica ali. E a gente fica nesse movimento de andar pela vida procurando coisas para preencher algo que falta. E a gente às vezes nem sabe o que falta. Aí a gente procura nos relacionamentos, entra num relacionamento, acabou, deu um monte de problema no relacionamento, aí o relacionamento termina, aí a gente fica 1 ano, 2 anos para superar aquele relacionamento e ao invés de dar um tempo, né, pra gente, ao invés de dar um tempo para se conhecer, para olhar para os seus sentimentos, para olhar para as suas emoções, para aquilo que aconteceu com a gente já engrena em outro relacionamento. Daí fica naquela busca desesperada, desenfreada, para encontrar alguém, entra em aplicativo de relacionamento, começa a sair com um, começa a sair com outro, e aí isso vai. E aí a gente vai tentando, fazendo o mesmo movimento, preencher aquilo que falta com outro ser. Aí o que acontece? A gente entra de novo num relacionamento, que às vezes a gente nem queria, a gente tá ali simplesmente por uma fuga para não olhar para aquilo que precisa ser olhado, e vai, né, criando mais problemas, criando mais conflitos, criando mais dificuldades. E na verdade, o maior movimento, quando a gente quer mudar algo na nossa vida, quando a gente quer fazer diferente, seja na profissão, seja no relacionamento, seja no que for, o caminho é encontrar aquilo que falta internamente. É encontrar o que não tá legal, aquilo que a gente sente que tá errado aqui. Porque a nossa vida, ela é reflexo de tudo aquilo que está dentro da gente. Os nossos relacionamentos são reflexo daquilo que está dentro de nós. As pessoas com quem a gente convive, elas são reflexo daquilo que a gente precisa ver. E ninguém ensina isso pra gente. Aí quando vem um doido, né, falando, olha, tudo aquilo que você julga no outro é aquilo que você também tem em você. As outras pessoas são seu espelho. A gente fica pensando, não pode. Isso é papo de misticismo. Isso é papo de guru. Isso é papo... Eu não vou nem olhar pra isso, eu vou seguir minha vida. E a verdade é que fulano de tal que me ferrou, que tá errado. Não, na real não é isso. Na real, aquela situação com a gente só aconteceu porque existe algo em nós, tá, que ressoa com o outro. Algo em nós despertou a atitude da outra pessoa. Isso significa que a gente tem que passar a mão na cabeça da outra pessoa e dizer pra ela, ai, beleza, você realmente foi uma pessoa extremamente coerente fazendo o que você fez. Não, isso não significa isso. Isso significa apenas sair da posição de ataque, de atacar as outras pessoas, de atacar os outros, de culpabilizar tudo e todo mundo por aquilo que acontece na nossa vida, parar um pouco e se observar. Observar o que sente, observar o que pensa, observar as atitudes, observar a forma como as coisas estão acontecendo ao seu redor, e observar também aquilo que você pensa e sente a respeito de você mesmo, a respeito do teu sistema familiar de origem, a respeito das pessoas que te deram uma vida, a respeito das coisas que chegam até você, a respeito de tudo. Porque a resposta não está no outro. A resposta não está em apontar o dedo e dizer, olha, você é né? E acabou com a minha vida, com aquilo que você fez, e a culpa é toda sua, eu quero que você resolva. A pessoa não vai resolver. A pessoa não vai fazer. Porque ela tá totalmente dentro do mundo dela. E às vezes, por mais que alguém faça algo pra nós que seja extremamente doloroso, aquilo é certo pra ela. Ou foi aquilo que ela deu conta de fazer, ela aprendeu desse jeito, ela não vai mudar. Então, se a gente realmente quer sair de uma situação, a gente realmente quer mudar alguma coisa, o olhar primeiro é pra nós. Por isso que o tema dessa live hoje é encontrar dentro aquilo que nós buscamos fora. Muitas pessoas vêm trabalhar questões de relacionamento e quando eu começo a perguntar um monte de coisas aí, como é que era a relação com o pai, como é que era a relação com a mãe, como é que foi os outros relacionamentos, ou até questões de filho,
né? Mães que vêm, porque meu filho isso, porque meu filho aquilo, porque meu filho aquele outro. Na verdade, essa pessoa, seja encontrada nos relacionamentos, seja com o filho, essa pessoa tá buscando no filho, nos relacionamentos, nos amigos, no trabalho, aquilo que ela não olha para ela dentro dela. Então, o caminho é primeiro encontrar na gente. O primeiro caminho, o movimento é encontrar em nós. Então, quando nós queremos muito algo e a gente começa a colocar 50 mil tipos de empecilhos, é porque algo em nós não tá legal. Não é o universo, não é o dinheiro que falta, não é as oportunidades que não vêm. Somos nós. É algo internamente nosso. Então, se tem alguma coisa que não tá legal na tua vida, que não tá boa, que tá ruim, para de ficar procurando quem que está tornando a tua vida ruim no teu trabalho, no teu relacionamento, na tua família, ou na vida como um todo, e olha para você. Se pergunta, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo para mudar essa situação? Eu quero que o meu marido mude. Eu quero que a minha mãe mude. Eu quero que a minha mãe me dê aquilo que eu quero. Então, de novo, tá procurando fora, tá procurando no outro aquilo que você precisa fazer. Aí tá, né? Eu tô falando pra gente buscar dentro aquilo que a gente procura muito fora de nós. Aí tá bom, então se eu for pra terapia, eu tô procurando um terapeuta fora também? Às vezes sim, e às vezes não. Quando a gente se propõe a olhar pra nós com verdade, olhar realmente, eu sei que a minha vida tá ruim, eu sei que eu tô fazendo algo que não tá legal, eu sei que o meu relacionamento não tá bom, eu sei que o meu trabalho não tá bom, eu sei que o meu financeiro não tá bom, só que eu não sei mais o que fazer. Então eu preciso que alguém de fora olhe pra mim com um olhar mais amplo e me ajude a encontrar aquilo que não tá bom. Mas não é me ajuda a apontar o dedo e dizer que o fulano tornou a minha vida ruim. Que foi a pessoa com quem o meu marido me traiu que causou tudo aquilo na minha vida. Olha para o relacionamento, olha para você, olha para a situação, olha para aquilo que você tem que mudar, aquilo que você tem que melhorar, as coisas que você tem que se trabalhar para conseguir mudar a tua vida fora. As coisas só mudam ao nosso redor quando a gente muda interiormente. A minha relação com as coisas ao meu redor só mudou quando eu percebi que eu era uma chata. Eu era muito chata, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. Que eu reclamava horrores. Era um porre, na verdade, trabalhar comigo. Porque eu queria fazer muito, né? Eu sempre trabalhei muito. Então eu queria que as outras pessoas trabalhassem no meu ritmo. Porque eu acreditava que aquela era a melhor forma de fazer, que todo mundo tinha que fazer daquele jeito. Se eu não acordava de bom humor, foda-se as outras pessoas, eu tava de mau humor. Então, eu acabava tornando o meu dia um inferno. Porque eu levantava da cama reclamando. Eu levantava da cama reclamando do tempo. Eu levantava da cama reclamando que eu tinha que sair. Eu levantava da cama reclamando que eu estava atrasada. E eu não podia tomar meu café, eu não podia tomar um banho, eu não podia me organizar. Eu levantava da cama reclamando porque eu estava morando num lugar que eu tinha limites de fazer tudo aquilo que eu queria, porque eu tinha que respeitar as pessoas que moravam comigo, que era minha mãe, meu pai, meu padrasto. Então eu não poderia fazer tudo aquilo que eu queria, porque eu tinha que respeitar a casa onde eu estava, eu tinha que respeitar o espaço deles, eu tinha que respeitar o tempo deles. Eu não podia fazer as coisas no meu tempo, porque eu convivia com outras pessoas. Então eu reclamava de tudo. Aí eu tornava o meu dia um inferno. Aí quando eu estava bem, né, e alguém fazia algo que ia me atingir, eu deixava aquilo me atingir. Eu deixava as coisas chegarem até mim, porque eu tava com um monte de feridas internas que eu não tinha olhado ainda. Eu tava cheia de carência, eu tava cheia de lixo emocional, de pensamento também.
Então, tudo que chegava externamente, que ressoava com aquilo que estava aqui dentro, ia me atingir de alguma forma. E eu tornava o restante do meu dia uma porcaria por causa de uma coisinha assim que eu tornei tudo muito grande. Às vezes somos nós que tornamos algo pequeno extremamente grande e deixamos aquilo conduzir a nossa vida. Então, por muito tempo, eu andei com muita mágoa de coisas que me falavam há muito tempo atrás. E volta e meia aquilo voltava, eu ficava remoendo aquilo na minha cabeça, e aí o meu dia simplesmente acabava por uma coisa que eu trouxe do meu interno. Exatamente, Bru. A gente torna o nosso dia mais ruim e o dia dos outros também mais ruim. Aí parece que tudo vira uma bola de neve. Tudo vira uma grande bola de neve. As coisas começaram a girar pra mim, a virar a chave. Claro, eu comecei na terapia, eu comecei com psicólogo, eu comecei fazendo vários movimentos, fui pros meus cursos de constelação e tudo mais. Deu uma boa aliviada aí por muito tempo. Só que as coisas realmente começaram, eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar quando eu sentia que eu tinha feito entendimento real, não só aqui, porque às vezes a gente quer entender racionalmente tudo, como tudo funciona, mas eu me entreguei emocionalmente para algum processo e eu resolvi aqui dentro. Eu busquei internamente aquilo que eu estava fazendo. Quando eu me dei conta, tá? Que o meu dia ficava uma porcaria, porque era eu que era uma reclamona e que tudo era ruim e que tudo aquilo que eu pensava acontecia, seja de bom ou seja de ruim. Geralmente as coisas ruins acontecem quando a gente pensa, né? Então assim, quando eu me dei conta, meu Deus, por que tudo aquilo que eu penso de ruim acontece? Às vezes eu tava muito bem, tava tudo fluindo, tava tudo acontecendo, e aí do nada, lá no fundo, parece que tinha uma vozinha no meu cérebro que dizia: tá tudo muito bem, tá tudo muito maravilhoso, tem alguma coisa de errado, então se prepara que vai acontecer um imprevisto pra ti perder tudo aquilo que tu quer, vai acontecer alguma coisa que mude essa situação boa que tá aí. Aí o que acontecia? Realmente acontecia. Porque eu acreditava nisso, porque eu acreditava que as coisas não poderiam estar boas. Significa que a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai mais ter coisas para resolver? Não. Isso significa apenas que nós podemos chegar num nível onde as coisas podem estar boas, podem acontecer pequenas situações pra gente melhorar coisas que a gente ainda não melhorou, olhar coisas que a gente ainda não viu, mas nós podemos lidar com isso ou de uma forma mais pesada ou de uma forma mais leve. É a mesma coisa quando a gente fala sobre espiritualidade. É a mesma coisa quando a gente fala sobre acreditar em algo maior. A maioria das pessoas, quando a gente fala sobre no que você acredita, né? As pessoas trazem a crença religiosa que veio de família ou vão totalmente contra aquilo que veio. Então, o que a gente percebe? Pessoas que estão num nível onde já tem um relacionamento legal, onde tem um trabalho legal, fazem algo que gostam, tem uma vida financeira ok, que mesmo com as atribulações do dia conseguem se resolver, né? E tem aquele sentimento de que falta algo. E aí a pessoa chega num ponto e diz: eu quero realmente trabalhar a minha espiritualidade, porque eu cheguei num ponto onde materialmente e fisicamente eu tenho tudo. Bom dia! Gente, que honra! A prof. Maribel tá aqui. Gente, a Maribel foi minha prof no ensino médio. E é muito bom ter essas pessoas aqui. Ai, que bom, prof. Obrigada. Bom dia. É maravilhoso pra mim, porque muitas pessoas... Olha, isso é outra coisa muito importante. Por muito tempo, eu olhava pessoas que eu admirava, tanto na escola, meus professores, que eu admirava muito, ou mulheres que faziam as coisas que eu queria muito fazer, ou pessoas que tinham uma vida legal que eu admirava demais. E
eu ficava pensando, nossa, que pessoa incrível, né? Olha o que tudo que ela faz, olha onde ela chegou, olha a vida que ela tem. E eu ficava pensando, ai, tá, mas tem uma coisa errada aí. Ela só tem isso porque, ela deve ter, sei lá, um marido rico, ou ela só tem isso porque ela deve ter conseguido com pai e mãe, que ajudou ela a chegar onde ela tá, ou porque eu não sei se eu vou conseguir isso. Aí o que acontecia? Toda aquela admiração que às vezes eu sentia por alguém entrava no nível do julgamento. Aí eu chegava naquele nível de julgamento e dizia, tá, eu nunca vou conseguir isso, eu posso admirar essa pessoa, mas aí a minha admiração, ela chegava num conformismo. Beleza, essa pessoa é assim, essa pessoa é incrível, essa pessoa é maravilhosa, mas eu não posso me espelhar nela, porque muito provavelmente ela tem uma realidade muito melhor que a minha, então eu não posso me espelhar nela, né? Eu tenho que olhar aquelas pessoas que são horríveis, eu tenho que olhar aquelas pessoas que não conseguem nada, eu tenho que olhar aquelas pessoas que estão nas mesmas dificuldades que eu. E não, o movimento é o contrário. O movimento é totalmente ao contrário. Porque quando a gente faz hipnose, dentro de uma reprogramação mental, e uma pessoa vem trabalhar, por exemplo, na hipnose, questões profissionais, né? Por exemplo, eu atendi muitas pessoas na hipnose para trabalhar questões de emagrecimento, ou questões para trabalhar em prova, ou para passar em provas, ou pessoas para trabalhar questões de prosperidade, né, de passar em concurso, enfim, diferentes situações na vida, né, que as pessoas querem trabalhar, a gente pode trabalhar na hipnose. Por que na hipnose, quando a gente vai trabalhar uma questão onde a pessoa precisa chegar até um ponto, um determinado nível a mais, a gente pede para a pessoa, olha, tem alguém que você se espelha, tem alguém que você admira muito, que está onde você gostaria de chegar hoje, que tem a vida que você gostaria de viver, ou que conseguiu passar em determinado movimento, determinada prova. Tem alguém? A pessoa geralmente diz, tem alguém que eu me espelho. Só que, essa pessoa, né, vive uma realidade que eu não vivo. Não, calma. Aí a gente faz o quê? Quando essa pessoa, a gente tem alguém que a gente se espelha, no movimento da hipnose, a gente faz o quê? A gente faz com que a pessoa acesse o campo de quem ela se espelha, observe aquilo que a outra pessoa faz na rotina, observe a forma como a outra pessoa se comunica, observe a forma como a outra pessoa se estuda, ou dirige, ou vive, e sinta, né, de forma sensorial, veja, ouça, perceba o universo daquela pessoa e pegue todo aquele movimento sensorial e traga para ela. Porque quando a gente quer chegar em um determinado lugar, a gente não tem que ficar se espelhando e olhando para pessoas que estão na mesma situação que a gente. A gente tem que ficar olhando e se espelhando em pessoas que realmente a gente admira. Sem ficar se perguntando, meu Deus, né? Essa pessoa teve mais condições. Não, esquece a trajetória que essa pessoa teve e olha onde ela está agora. É nessas pessoas que a gente tem que se espelhar. Aí o que? Internamente, a nossa frequência vai mudando. Aquilo que a gente sente vai mudando. E a gente para de afinizar com pessoas que estão em condições difíceis e também paramos de atrair essas situações para a nossa vida. Então é por isso que quando a gente quer ter muito sucesso na nossa vida, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área financeira, não importa, a gente tem que se espelhar em pessoas que já estão num nível aonde a gente não está, porque é assim que o nosso inconsciente funciona. O nosso cérebro, se as pessoas soubessem como o cérebro funciona, se todo mundo soubesse a forma como o seu cérebro funciona, o mundo seria muito melhor. Só que esse conhecimento muito difícil chega pra gente. Chega pra gente de uma forma difícil, por quê? Porque a neurociência tem um palavreado que às vezes é muito difícil chegar, é muito difícil entender. Poucas pessoas que têm esse conhecimento conseguem trazer de uma forma que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Às vezes parece ser algo muito distante da gente, né? Muito distante. Mas se nós temos um entendimento de que quando nós estamos numa situação difícil,
e a gente acredita em algo, aquelas coisas geralmente acontecem, por exemplo, eu acredito fielmente que se eu tiver um carro incrível e maravilhoso, mesmo eu querendo esse carro, ele vai me dar uma despesa gigantesca. E eu acredito que eu vou ter, inclusive, um pouco de problema em pagar aquele PVA, né? Mas eu quero muito aquele carro. Aí eu vou lá, eu consigo, eu junto a grana, eu compro o carro. Aí quando eu vou chegar no momento de pagar o IPVA, eu pago com dor, eu pago com sofrimento. Porque, meu Deus, né? É muito difícil. Então, o que acontece? Eu vou criando no meu inconsciente uma dificuldade, eu vou criando em mim uma dificuldade. Ao invés de fazer o movimento contrário, né? Meu Deus, eu consegui o carro que eu quero, eu consegui o carro que eu sempre quis. Aí, entrar no carro, agradecer ele, fazer o movimento de se sentir satisfeito de estar ali, o movimento de se sentir satisfeito ao colocar gasolina, independente do valor da gasolina, eu estou pagando por algo, para usar algo que eu realmente queria, que me traz conforto, que me traz mobilidade, que eu posso sair de casa a hora que eu quiser, eu posso ir, sei lá, para a cidade vizinha a hora que eu quiser, sem depender de ônibus, sem depender de carona, sem depender de ninguém. Então, para de reclamar das condições que estão ao teu redor e começa a ver as coisas boas e positivas que estão ao teu redor. Um trabalho, por exemplo, né? Eu tô atendendo várias mulheres que querem fazer transição profissional, né? Várias mulheres que vieram e se descobriram numa determinada etapa da vida que não estão satisfeitas com a profissão onde elas estão, com o trabalho onde elas estão, elas passaram muito tempo nisso, já são mães, então já estão num relacionamento legal ou não estão mais, mas querem mudar o rumo da vida. E elas estão nesse trabalho há um bom tempo, não estão se sentindo satisfeitas, não estão bem ali e já têm ideia daquilo que elas querem. Elas já sabem que aquilo que elas querem é trabalhar em outra área, é fazer outra coisa, é trabalhar por conta, é empreender na área que elas querem. Só que a base de crenças delas é de que elas não conseguem, é de que é tudo muito difícil e de que se elas tentarem, elas vão perder o sustento delas, que é o fixo, que é muito importante a gente olhar para isso, né? Porque elas têm família, porque elas têm casa, porque elas têm contas para pagar, porque elas fizeram investimento em casa, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer esse movimento, a gente vai ter que olhar para toda a base de crenças dessas pessoas, daquilo que elas acreditam. Então, você, se tá, sei lá, quer mudar de relacionamento, quer mudar de vida, quer mudar alguma coisa aí, tá? Percebe aquilo que você pensa e aquilo que você sente a respeito daquilo que você quer, tá? Faz uma lista, escreve, faz uma lista. O que eu acredito a respeito de, sei lá, ganhar 50 mil por mês. Eu quero ganhar 50 mil por mês, digamos isso, tá? Gente, eu acho que tem um monte de gente nessa live aí que precisa trabalhar financeiro, porque eu não ia falar sobre financeiro, mas tô falando. Enfim, se na tua cabeça você quer ganhar 50 mil por mês, tá? Coloca no papel quais são as crenças ou aquilo que você acredita que fazem com que te impeçam, né? O que você acredita que te impeçam de você conseguir ganhar aqueles 50 mil. E começa a observar. Se aquilo que você acredita, por exemplo, eu ganho um salário fixo, então eu acredito que eu não posso ganhar 50 mil por mês trabalhando na empresa que eu trabalho, ganhando o salário que eu trabalho, tá bom? Ok. Não posso ganhar isso no meu trabalho. É uma crença que eu tenho. Outra crença que eu tenho. O meu gasto mensal é extremamente alto, né? Eu gasto mais, né, do que eu ganho, então eu nunca vou conseguir juntar, se eu fizer poupança, por exemplo, tá? Outra coisa. O Brasil tá difícil, né? Tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, as condições... anota lá, é uma crença que você tem. Eu acredito que as condições do país onde eu moro não me dão a oportunidade de chegar onde eu quero chegar, né? Outra crença que pode ter, se eu quero pedir um aumento, o meu chefe não vai me dar por causa disso, daquilo, tá? Então anota, o meu chefe não vai me dar aumento, né? Ou se eu trabalho com vendas, né? Pra mim ganhar 50 mil, eu vou ter que dobrar as minhas vendas de, sei lá, em 10%. O que eu acredito será que eu vou conseguir dobrar as minhas... eu não vou conseguir dobrar as minhas vendas, porque o povo que eu vendo tá tudo ferrado, ninguém paga, não sei o que, daí começa a achar um monte de coisa, né? Então, anota lá essa crença,
tá? Isso serve para todas as áreas da vida, não só para o financeiro, para todas as áreas da vida, relacionamento, questões pessoais, profissionais, tudo, tudo. Inclusive esse movimento de olhar para a própria espiritualidade, para o próprio desenvolvimento interno. Escreve as crenças que você tem. Aí você vai, né, olhar para aquilo e dizer, olha em tudo que eu acredito. Será que acreditando em tudo isso que eu acredito, eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar? Será que eu acreditando em tudo que eu acredito, eu vou chegar lá nos 50 mil? Não. Vou dar um exemplo meu. Eu sempre quis trabalhar com algo que eu visse propósito, tá? Que eu tivesse realmente muito propósito, assim. Eu sempre quis um monte de coisa, né? Ainda quero. E aí, quando eu comecei a fazer esse movimento de estudar outras coisas, de ir pra psicanálise, de ir pra constelação, de ir pra isso, pra aquilo, aquele outro, e eu tava já com uma boa carga de conhecimento, e além de ter essa boa carga de conhecimento, eu tive oportunidade de estar em formações onde eu tive que explorar minha capacidade e o meu potencial também. Então, sempre que eu fui fazer uma formação, desde o início da formação, eu tive que ir para a prática, né? E eu tenho eu não sei se é sorte ou se é eu que funciono assim, eu aprendo muito, né? Eu sei muito a teoria, mas eu também consigo fazer as coisas de forma prática, né? Eu também aprendo fazendo. A minha forma de aprender também é fazer. Então, é muito importante a gente também saber qual é a nossa forma de aprender as coisas, ou a nossa forma de conseguir aquilo que a gente quer conseguir. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas, né? A gente pode se espelhar no que o outro conseguiu chegar, mas a gente tem que ter esse movimento de autoconhecimento. Como que eu consigo lidar com as coisas? Como que eu consigo aprender as coisas, né? Mas voltando aqui. Então, eu fui para esse movimento com a possibilidade de colocar em prática também todo o conhecimento que eu tinha. Só que, quando chegou a hora que as coisas simplesmente se configuraram de uma forma que eu não dava mais conta de fazer aquilo que eu estava fazendo no fixo e fazer aquilo que eu estava fazendo nessa nova profissão, eu meio que bloqueei, assim, eu meio que travei, né? Aí eu comecei a manifestar a vontade de sair daquele fixo e vir para esse movimento novo. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a manifestar um monte de coisas que eu acreditava. O que eu acreditava? Eu tenho cara de 20 anos, então como que eu, com aparência de 20 anos, vou atender uma pessoa mais velha que eu? Sendo que eu atendi, no início, quando eu comecei, eu atendia senhor de idade. Eu era mais nova do que eu sou agora. E eu aparentava ser mais nova do que eu sou agora. Então, eu atendia pessoas, eu chegava na casa, eu ia nas casas das pessoas atender. Eu chegava na casa das pessoas, aqueles senhorzinhos de idade, eles já me davam a mão, e eles me diziam, eu a menininha. E eu murchava, né? Eu me encolhia, eu pensava, meu Deus, eu sou muito mais velha que essa pessoa. Quem que disse que eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Como assim, né? Então, eu tinha a crença de que pra mim conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, eu tinha que ser uma anciã. Eu tinha que aparentar ter cabelo branco, né? Eu tinha que aparentar ter aquela aparência de ancião, né? Que eu acreditava que só pessoas mais velhas poderiam me ajudar. Porque todos os movimentos terapêuticos que eu já fiz na vida foram com pessoas mais velhas e com pessoas que me afirmavam que era assim, tinha que ser. Só que o que eu não olhava? Eu não olhava para toda a vivência que eu já tinha, para tudo aquilo que eu já tinha vivido. E independente da idade das pessoas que chegavam para mim em sala de atendimento, elas chegavam com questões que eu já tinha vivido, com questões difíceis de pai e mãe, que eu já tinha vivido. Às vezes, uma pessoa está com 80 anos de idade, mas não resolveu as questões de pai e mãe. Então, não importa a idade que a pessoa que vai lá auxiliar ela tem. O que importa é a vivência que essa pessoa tem. Então, eu comecei a manifestar isso. Outra coisa que eu comecei a manifestar, tá? A minha cidade é cheia de terapeuta, né? Tem um monte de terapeuta aí. Vão dizer, agora é mais uma, né? Que tá aí fazendo isso.
Quem que vai acreditar em mim? Me viram participando desse movimento, daquele outro movimento, vão falar um monte de coisa de mim. Aí eu comecei, né, a recuar, a me apequenar e a recuar. Coisas que eu poderia ter conseguido há muito tempo atrás, eu não conseguia por causa de todas as crenças que eu tinha, de tudo aquilo que eu acreditava. Então foi um trabalho. Aí o que acontecia? Eu colocava a culpa externamente. Ai, é fulano. Ai, não vai dar por causa disso. Não vai dar por causa daquilo. Não vai dar porque eu não tenho a estrutura que eu tenho que ter. Para mim ter a estrutura que eu tenho que ter 50 anos. Eu tenho que ter alguém do meu lado, um marido, que pegue do meu lado, da minha mão e diga, vamos junto, que se alguma coisa acontecer, eu tô aqui, né? Então, o meu maior medo, meu maior desespero era que, se eu fizesse alguma coisa na minha vida e eu precisasse recorrer a alguém, por exemplo, se eu falisse, eu ia precisar recorrer a alguém e eu não ia ter a quem recorrer, eu ia ter que ter um marido, então. Porque, né? Quem que eu ia recorrer? Todas as mulheres que eu conhecia que trabalhavam nessa área eram mulheres casadas e que sempre quando davam um perrengue elas estavam sempre recorrendo ao marido. Aí eu acreditava que eu tinha que ter isso também. Aí o que acontecia? Eu me bloqueava, eu não ia pra onde eu tinha que ir, eu não fazia aquilo que eu tinha que fazer. E olha, a gente só vê que outra pessoa é maravilhosa, a gente só vê que a outra pessoa é muito sábia quando a gente também vê isso na gente. Porque tudo é espelho, viu, Brenda? Então, o que acontecia? Eu criava 50 mil empecilhos ao meu redor, né? E eu não fazia aquilo que eu tinha que fazer. Aí eu ficava me sabotando, eu ficava me bloqueando. Aí o que aconteceu? Um dia eu fali. Eu fali, gente. Porque o meu maior medo, há muito tempo atrás, era falir. Era ficar cheia de dívida e não ter quem me ajudasse. Esse era o meu maior medo. Aí o que aconteceu? Aconteceu isso. Muito tempo, há um bom tempo atrás, antes de eu fazer o que eu tô fazendo hoje, eu já tava nessa busca, né, de o que eu vou fazer. E eu acreditava que quando eu encontrasse um propósito, por exemplo, quando eu encontrasse um trabalho que me desse propósito interno, tudo estaria resolvido na minha vida. Aí um dia, eu sempre gostei muito de erva, eu sempre gostei muito de coisa natural. Por muito tempo eu tentei ser vegana, né? A minha relação com a comida, ela não é igual a relação de todo mundo. Eu fui vegetariana por muito tempo, eu não comia carne quando criança, eu cresci num lugar onde tinha muito mato. Então eu comecei a entrar nesse movimento, né? De, tá bom, parei de comer carne, aí parei de usar, eu ainda não uso, né? Tem coisas que eu não uso, assim, que eu uso geralmente que não são de origem animal, porque eu tenho esse carinho muito grande pelos animais, né? Então eu comecei a entrar nessa vibe, digamos assim. Aí o que aconteceu? Pessoas que também estavam nisso começaram a entrar na minha vida, né? Eu comecei a mudar em mim, eu comecei a mudar o meu olhar a respeito das coisas, aí pessoas assim começaram a entrar na minha vida. E eu comecei né? Aí algumas oportunidades começaram a surgir pra mim. E eu fui fazer um curso de saboaria. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei, aqui é o meu lugar. Aqui estão todas as respostas pra minha vida. Aí o que aconteceu? Como eu sou curiosa e eu não sou muito satisfeita com nada, não é aquele satisfeita ruim, é aquele insatisfeita que me faz buscar mais, né? Mais conhecimento sempre. Então, mesmo que eu acredite que eu tenha muito conhecimento a respeito de alguma coisa, eu vou estar sempre buscando, né, alguma coisa nova e diferente. Porque eu sou curiosa, é essa curiosidade que me alimenta. Então, o que eu fiz? Eu fui fazer outro curso. Achei outro curso, lá de São Paulo. Fiz. Achei um material lá de Portugal. Trouxe material lá de Portugal. E eu aprendi tudo que eu precisava aprender para fazer cosmética e saboaria natural em casa. Aí eu comecei a perceber que eu podia vender essas coisas. E eu que resolvi criar uma marca. E eu criei uma marca. Eu não sei se quem tá aqui conheceu a Aromateca, ou quem vai nessa live depois ou conheceu. Era minha. Então, eu criei a Dita da Aromateca.
linda, com um logo maravilhoso, investi no logo. Na época eu tava trabalhando numa outra empresa, eu tava me desenvolvendo muito bem nessa empresa. Aí eu tinha uma grana guardada e vou investir nisso. Daí eu ia fazendo, criei um site, na época eu trabalhava com site, criei o site, eu fazia rótulo, fazia as embalagens, fazia tudo e, né, comecei a crescer, comecei a ir. Quando eu comecei a crescer, mesmo fazendo aquilo, faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa aqui dentro. Porque o que acontece? Aí chegou no momento, né, que eu comecei a fazer feira. Porque quem trabalha com isso tem que, por exemplo, tem várias feiras pequenininhas que acontecem no mundo vegano, no mundo natural, que as pessoas que trabalham com isso podem ir lá vender, né? E eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei, mas eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro. Tá. Fui lá e fiz, comprei um carro, né? Só que nesse movimento, o que estava acontecendo? Eu não estava fazendo isso porque realmente era algo que eu queria. Porque realmente era o meu caminho aquilo. Eu estava fazendo isso porque eu estava colocando todas as expectativas de resolver a minha vida naquilo. Então, eu não olhava eu não olhava nada, eu só ia, né? Só que ao mesmo tempo, eu comecei a criar um monte de problemas ao meu redor. Por quê? Porque eu precisava de estrutura, eu não estava emocionalmente preparada para ter aquilo. Eu comecei a acreditar que eu precisava de mais coisas materiais para mim conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Eu precisava sair de casa, eu precisava de um carro melhor, eu precisava disso, precisava daquilo. Aí o que aconteceu? E eu ainda estava trabalhando nessa outra empresa. Daí essa outra empresa me demitiu. Eles me demitiram. Aí eu fiquei, né, sem o meu fixo, que era o que alimentava essa coisa da Numateca. Aí eu pensei, então eu vou investir tudo nesse negócio aí, eu vou ganhar dinheiro. Ixi, investi naquilo, comprei o carro e aí me vi sem dinheiro, sem a minha reserva financeira, com um carro para pagar, sem ninguém para me ajudar, né? Não tinha, eu comprei o carro, enfim, por outras questões também, e aí eu tinha o carro para pagar, eu não tinha um trabalho fixo, eu tinha que viver daquilo que eu estava fazendo, e na época eu também trabalhava com fotografia, e eu tinha as contas para pagar, né? Aí o que aconteceu? Bateram no meu carro, né? O cara não pagou, tentou colocar a culpa em mim, a culpa foi dele. Aí ele teve que pagar o dele, eu, né? Fiquei com o meu carro batido. Tinha o carro para pagar. Tinha as contas da empresa que eu criei, né? Que as matérias-primas para tudo isso era caro. E, enfim, aí o que aconteceu? Eu entrei num bolo de neve. E aquilo que eu mais temia aconteceu, que foi falir. E eu simplesmente fali. Aí eu me vi cheia de conta para pagar, parcelando o cartão de crédito e tendo que me virar. Aí eu tava num fundo do poço tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia nem trabalho. Porque eu não queria trabalhar para outras empresas de novo. Porque eu sempre trabalhei muito. Das 8 às 8 e eu fazia coisas que eu não acreditava que eu não queria fazer. Mas que eu precisava de dinheiro para pagar as minhas coisas. Aí o que eu fiz? Eu entrei num estado depressivo gigantesco. Eu já tinha parado de tomar antidepressivo, voltei a tomar antidepressivo. E aí, teve um dia que eu tive que voltar a trabalhar para outras empresas e tudo mais. Aí na época eu fazia as coisas da saboaria, eu trabalhava com fotografia e fazia trabalho de marketing, assim, terceirizado para uma empresa e fazia mais uns outros freelas, assim, né? No final das contas eu tinha uns 4 ou 5 trabalhos para dar conta daquilo que eu precisava fazer. E o meu maior medo, na verdade, aconteceu, que era eu chegar num ponto financeiro que eu não tivesse a quem recorrer. A minha sorte era que eu morava com a minha mãe,
Então, eu não precisava pagar aluguel, eu não precisava colocar comida dentro de casa, mas aí eu comecei a me cobrar, porque eu tinha 20 e poucos anos e eu ainda morava com a minha mãe. Eu tinha uma profissão que eu não gostava, eu tava cheia de dívida, a minha mãe não tinha como me ajudar, né? O meu pai não me ajudava. Então, tipo, eu entrei num movimento, assim, muito numa bolha negra, numa nuvem negra muito grande. Aí, um dia, né, eu resolvi ir pra uma vivência lá, pra um ritual. E eu meio que dei uma surtada. Dei uma boa de uma surtada. E eu briguei com o universo. Falei pro universo assim, olha, eu já tava sentindo, né, que tinha coisas diferentes acontecendo ao meu redor. Porque tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu sentia acabava acontecendo. E só acontecia coisa ruim na minha vida. E aí eu falei assim pro universo, eu tava trabalhando numa empresa, eu simplesmente peguei as minhas coisas, saí, disse, ó, tô com um problema em casa, tenho que resolver. Peguei meu carro e fui pro meio do mato. Bem louca, assim. Fui. E comecei a brigar com o universo. Falei pro universo que eu não queria mais essa vida, que se era pra mim viver assim, que era pra me tirar daqui. Comecei a ter muito pensamento suicida, né? Eu não tinha coragem pra fazer nada, mas eu entrei nesse processo. E fiquei nisso. E disse, chega. E eu já tava num caminho, eu fazia psicóloga na época, e eu participava de alguns grupos de meditação, eu ajudava uma amiga minha da época a fazer os trabalhos que ela fazia lá, e acreditando que ia ser minha salvação, né? E no final das contas era sempre pra fora, sempre pros outros, e eu cheguei naquele pico, assim, né, de estresse muito grande. Aí eu tinha, acho que eu parei de tomar medicação 2 vezes. Aí voltei a tomar medicação de novo, voltei pra psicóloga, a psicóloga disse, calma, né, vamos organizar a casa. Aí voltei a tomar medicação, aí eu, quer saber, eu vou encerrar tudo. Chega. Vendi tudo que eu tinha pra vender das coisas na Mateca. Fui viajar, fui pra uma feira muito louca, deu um monte de estresse lá. Enfim, foi o pico final, assim, pra mim. Vendi tudo que eu tinha pra vender e eu decidi que se o problema era eu ia mudar. Se o problema da minha vida era eu, porque tudo aquilo que eu tinha medo acontecia, então eu ia dar um jeito de mudar. Aí eu peguei, vendi tudo que eu tinha pra vender, fechei meu site, encerrei tudo, me desfiz de todas as coisas. E nesse meio tempo eu tava prestando serviço, essa empresa que eu tava, eu fiz uma proposta pra eles, pra mim prestar serviço pra eles, pra mim trabalhar remoto, pra eles foi maravilhoso. Aí eu, quer saber, eu vou pegar esse 1 ano de contrato que eu tenho com essa empresa e eu vou descobrir aquilo que eu preciso mudar em mim. Então, por mais que eu esteja trabalhando nessa empresa, que me dá o meu sustento, que paga as minhas contas, eu sei que não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, mas eu vou dar um propósito para esse trabalho. O tempo que eu estiver nesse trabalho, eu vou dar o melhor de mim nesse trabalho. E eu vou utilizar esse tempo para mim descobrir aquilo que está errado em mim. Aí foi o momento que eu parei de culpar as outras pessoas, eu parei de culpar o universo, eu parei de culpar pai e mãe, eu parei de culpar todo mundo. E eu simplesmente decidi que se o problema era eu ia mudar. Como eu não sabia. Com que dinheiro eu não sabia. Porque tinha muita coisa pra pagar. Mas eu ia. Aí o que aconteceu? Teve um dia que aquele dia que eu dei um surtão lá e peguei e fui no meio do mato, eu falei pro universo assim. Porque eu tava numa crise existencial muito grande, porque eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em Jesus, eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu pai, eu não acreditava na minha mãe, eu não acreditava em ninguém. Ninguém, assim, eu tava numa crise péssima, tenebrosa. Olhava pra mim e eu era um obsessor vivo. Eu era um obsessor encarnado, ali, e cheia de outros ao meu redor. Então eu era, assim, uma péssima. Nos meus relacionamentos nem se fala, ninguém nem queria me ver, ninguém queria nem se aproximar de mim, né, pra ficar comigo. Então, pensa como é que eu estava. Aí eu decidi que eu ia mudar, né, eu ia mudar. Só que eu falei pro universo, eu não sei como. Ou o universo me traz algo pra mim conseguir encontrar o meu caminho, ou
eu vou virar uma louca que não quer mais saber de desenvolvimento, que não quer mais saber de nada, e eu vou entrar numa empresa e eu vou trabalhar muito, não importa, eu vou viver uma vida totalmente descrente. Ou acabem com a minha vida, me tirem daqui porque eu não quero mais viver, porque se é pra viver assim eu não quero viver. Eu cheguei nesse ponto. Aí eu me acalmei, peguei as minhas coisas, fui pra casa, tomei um banho, fui pra um encontro de meditação lá que eu tinha, participei desse encontro aí, recebi um reiki, recebi um negócio, fui pra casa, redigi uma proposta, essa proposta de terceirização para essa empresa aí que eu trabalhava, ele aceitou a minha proposta. Aí eu, tá bom, então o que eu vou fazer a partir de agora? Comecei a organizar minha vida, vendi tudo que tinha que vender, comecei a organizar as contas e comecei a organizar a casa. E parei, e comecei a cuidar muito dos meus pensamentos. E comecei a procurar na internet conteúdo, assim. Começou a surgir vários conteúdos pra mim. Eu tinha uma massagista que eu vou que virou muito minha amiga, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, assim, que tem uma conexão muito boa. E eu ouvia muito o que ela me falava, e ela não era uma pessoa de querer me salvar. Então ela sempre me cutucava, ela sempre apontava, olha, Gabi, tu faz isso, olha, Gabi, tu tá fazendo aquilo, né? Quem sabe tu precisa estudar tal coisa, quem sabe tu precisa estudar outra coisa. Aí eu comecei, né? Aí eu comecei a ler alguns livros diferentes. Teve um livro que me ajudou muito na época, que inclusive ele tem audiobook no YouTube, que é o livro do Deepak Chopra, que se chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Mas, na verdade, elas servem pra tudo, assim. Pra gente, se a gente quer ganhar dinheiro, se a gente quer um relacionamento, se a gente quer mudar de vida, pra tudo. E eu comecei a ler aquele livro, ler ele várias vezes, assim, e começou a me ajudar muito. Eu comecei a ver outros conteúdos. Aí um dia me deu um estalo, assim, e eu participava de um monte de grupo de constelação. E aí eu vou fazer um curso pra ver se isso aqui vai me ajudar a mudar internamente pra resolver minha vida interna. E o que eu quero dizer com isso, gente? Por que eu contei essa história? Porque o caminho é a gente olhar pra nós. O caminho é a gente olhar pra dentro e perceber qual é a nossa zona de conforto. Se a gente não tá onde a gente quer, nós não temos só um monte de crenças ali, mas nós também estamos na nossa zona de conforto. Então as coisas só mudaram pra mim, a chave só virou quando eu realmente admiti, cara, sou eu. Sou eu que tenho que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Aí eu fui atrás das ferramentas. Comecei a fazer movimento de constelação, comecei a conversar com a minha psicóloga e falar pra ela o seguinte, cara, sou eu. Me diz o que tem de errado comigo. Porque até então eu ia na psicóloga pra psicóloga me ajudar a apontar o dedo e dizer que o meu pai era culpado de tudo. Que a minha mãe era culpada de tudo. Quando eu cheguei pra ela disposta e disponível a eu preciso encontrar o que tem de errado comigo, ela inclusive me incentivou a buscar outros movimentos. Inclusive ela me incentivou a fazer outros cursos. Inclusive ela me incentivou a chegar onde eu tô hoje. Então, o movimento é sempre pra dentro. A resposta é sempre a gente encontrar aquilo que falta dentro da gente. Não é ficar encontrando desculpa, encontrando empecilho. As dificuldades estão aí, sabe pra quê? Pra sacudir a gente e levar a gente pra cima. É pra isso que as dificuldades estão aí. Só que se a gente não fizer esse movimento de olhar pra nós, de se perceber e de finalmente admitir que o problema da nossa vida somos nós mesmos, nada vai mudar. E quando a gente começa a fazer esse movimento, consequentemente as outras pessoas mudam. É por isso que eu sempre falo, a pessoa que vem pra constelação familiar, quando se entrega com uma emoção, quando faz o movimento que precisa, as coisas ao redor dela vão mudar. Eu atendi uma menina essa semana, que ela já tinha constelado comigo há um tempo atrás, e ela veio pra constelação uterina, veio pros Geniex,
E ela passa por uma situação difícil com a mãe dela, assim, bem difícil. E ela veio na época por questões do pai, enfim. E aí eu perguntei pra ela, e aí, como é que ficou, né, as coisas? Ela disse, meu Deus, que meu pai mudou muito, né? A gente se fala toda semana, a gente conversa, coisas que antes não aconteciam. E agora as coisas realmente mudaram pra ela em vários níveis, né? Ela terminou um relacionamento, tá em outro relacionamento muito incrível, né? Tá começando a se reorganizar aí. E chegou o momento dela olhar para outras questões. Chegou o momento dela olhar para a relação com a mãe, para ela olhar para a relação com ela mesma, mas ela tá super disposta. Ela tá super disposta, ela chegou aqui, ela se deu conta que realmente ela se apequena diante de algumas situações. Só que só é possível porque ela percebeu que a chave da mudança tá nela. Que a gente não tem como mudar o outro, a gente não tem como tirar os nossos olhos e colocar nos olhos da outra pessoa. Para as outras pessoas fazerem diferente para a nossa vida melhorar. Não é as outras pessoas mudando que a nossa vida vai melhorar. É a gente mudando que a nossa vida vai melhorar. Enfim. Vai dar 1 hora já de live. Hoje foram assuntos bem aleatórios, assim. Mas isso é muito importante, tá? Então eu queria encerrar essa live deixando um tema de casa. Eu geralmente deixo tema de casa para os meus pacientes, eu vou deixar para vocês também. Que é, olhem aonde vocês querem chegar. Eu quero chegar na questão financeira, eu quero melhorar a questão financeira, ou eu quero melhorar os meus relacionamentos, ou eu quero melhorar meu trabalho, eu quero melhorar minha espiritualidade, eu quero melhorar o quê? Aonde eu quero chegar, tá? Procurem alguém que vocês se espelham. Por exemplo, a fulana está onde eu gostaria de estar, né? E vocês escrevam aquilo que vocês acreditam e pensam a respeito do que vocês querem. Seja principalmente de negativo, tá? Aquilo que vocês acreditam. Coloquem no papel aquilo que vocês acham que impedem vocês de chegar onde vocês querem chegar. E comecem aos poucos mudar os pensamentos a respeito daquilo tudo, né? Um exemplo prático, porque às vezes é difícil a gente ir no abstrato assim, tá? Por exemplo, vou pedir aumento, né? Eu tenho, sei lá, um trabalho fixo e eu vou pedir aumento pro meu chefe. Se eu chegar pro meu chefe, tá? Pedir aumento pra ele, sem saber quanto que eu quero, tá? Se todo mundo falar que quero 10 mil por mês, 15, 20, 50. Não. Quanto eu sei que a empresa me pagaria, quanto que eu quero, tá? Por exemplo, eu ganho R$1.500, eu quero um salário de 2.000. Mas eu sei que talvez 2.000 ele não vai me dar. Então, tá. Então eu vou pedir, sei lá, 1.800, né? É um exemplo, gente, é um exemplo, tá? Então eu vou chegar pro meu chefe sabendo o que eu quero, quanto eu quero, e aí eu vou anotar no papel, tá? Eu quero um aumento de R$1.800, né? O que me faz acreditar que eu não vou conseguir aquele aumento? Eu vou anotar tudo aquilo que me faz acreditar que eu não vou conseguir aquele aumento. E aí, se uma das crenças que eu tenho a respeito daquilo é, meu chefe não vai querer, meu chefe não vai me dar, vai mudar isso, tá? Vai mudar isso. Aí, pra cada coisa que você acredita negativa, você vai escrever uma afirmação positiva. Por exemplo, meu chefe não vai me dar. Meu chefe vai concordar, tá? Ou, eu estou trabalhando pouco. Eu estou trabalhando muito. Eu sou muito bom naquilo que faço. Então, você vai colocar uma afirmação positiva para cada crença negativa que você tem. E pelo menos durante uns 7 dias, toda vez que você pensar a respeito daquilo que você quer, em vez de você pensar na coisa negativa, você vai pensar na afirmação positiva, tá? Façam e se quiserem depois me contem, tá bom? Um beijo, um bom sábado para todo mundo e qualquer coisa me chame. Até mais!